Sabe essas cadeiras plásticas brancas que a maioria das pessoas tem em casa, guardado num canto e volta e meia usa para sentar na rua, sentar na garagem? Pois esse último fim de semana aí eu estava num aniversário e algumas pessoas estavam sentadas nessas cadeiras brancas. Era um aniversário com bastante gente, os parentes se encontrando e tal. Aí uma certa hora, aquele alvoroço, todo mundo conversando, falando alto, rindo, a gente escuta um barulho muito forte, um estouro assim, e os olhares todos se voltam para o fundo da garagem, onde tem um senhor que estava sentado numa dessas cadeiras brancas aí, e a cadeira espatifou, foi ao chão, abriu as pernas assim, e esse senhor foi ao chão também. E aquele alvoroço, daí todo mundo preocupado, e nitidamente a gente viu o quanto esse senhor ficou constrangido. Não sei se todo mundo pensou nisso quando viu a cena, mas eu pensei muito nisso. Ao ver ele se levantando rápido assim, eu fiquei pensando, nossa, mas esse cara tá muito envergonhado agora, nesse momento. E eu fiquei pensando como que é doido isso, que a gente fica constrangido por coisas que não são culpa nossa, a gente não tem interferência nenhuma muitas vezes, a gente fica sentindo vergonha. Igual esse senhor, ele simplesmente estava sentado numa dessas cadeiras aí, e a cadeira foi ao chão. A cadeira já estava velha, o plástico seco, sabe? E essa historinha da cadeira, rapaz, me fez pensar muito em como a gente, na vida em geral, sente vergonha de coisas tão bobas, de coisas que não teria motivo para sentir vergonha. Na realidade, a gente não deveria sentir vergonha de nada, a gente não tem que ter vergonha. A gente não tem que ficar se preocupando com o que os outros pensam, mas a gente sabe que na vida real essas frases bonitas não se aplicam, né? A gente tem vergonha, a gente é ser humano. E eu na vida muitas vezes tive vergonha, ainda tenho, principalmente devido ao meu problema de visão, né? Eu tenho baixa visão, que foi causada por uma lesão na retina, que por sua vez foi ocasionada por toxoplasmose congênita. Então eu já nasci com essas lesões nas duas retinas, então eu tenho um decréscimo aí importante na visão. E ao longo da vida, assim, eu sempre tive vergonha de não poder enxergar, não poder ver o mundo de uma forma, entre aspas, normal, ou da mesma forma que as outras pessoas viam as coisas, né? Então eram aquelas situações desde a escola de não poder enxergar as coisas que a professora escrevia no quadro, de depender de pegar o livro para poder copiar as coisas, ou depender de algum colega me passar o conteúdo, ou de alguém ditar o que estava sendo escrito ali. Então era algo que, nossa, cara, me massacrava muito. E isso depois foi se transferindo também para as outras áreas, né, da vida. Conforme eu fui crescendo, sempre essa barreira que eu me colocava, sempre esse receio nas interações com as pessoas, de eu sentir de alguma forma que eu estava em desvantagem e me sentir envergonhado por não entregar, entre aspas, o mesmo que os outros entregavam, né? Não poder interagir da mesma forma, não poder enxergar uma coisa que está a longa distância, assim, não poder ler uma coisa que está escrita numa placa ali na parede. E esse constante sentimento de vergonha, né, de incompatibilidade, muito me atrapalhou, me travou assim na vida em geral, tanto na escola, como já falei, na faculdade, depois, nas relações interpessoais de modo geral, na vida profissional um pouco. E hoje eu tô com 28 anos e assim nos últimos anos, vamos dizer assim, de uns 5 anos para cá, talvez, eu tenho aos poucos assim começado a ter uma noção de como esse sentimento de vergonha, de tentar se encaixar em uma coisa, em um padrão, ou tentar fazer uma atuação, tentar ser uma pessoa que eu não sou, isso me atrapalhou, né, na vida. O que me atrapalhou não foi eu enxergar menos que as outras pessoas, mas foi esse sentimento de achar que eu precisava parecer com as outras pessoas, achar que eu precisava ao menos fingir que eu enxergava muitas vezes. E claro que por um lado eu fui desenvolvendo estratégias para fazer as coisas de um modo
mais normal possível, de forma que eu tive uma vida assim, sem grandes impedimentos por causa da baixa visão. Talvez o único assim mais significativo para o padrão da sociedade de hoje, que é extremamente voltada à cultura do automóvel, foi que eu não posso ter CNH, não passo no exame de vista lá do Detran. Mas fora que isso, assim, claro, dificuldades no dia a dia, mas sempre eu consegui estratégias para contornar isso e fazer várias coisas, inclusive. Mas eu acho que se tu clicou nesse vídeo, tu também, de alguma forma, tem esse sentimento de vergonha ou de não se encaixar em um determinado padrão. No meu caso como eu falei, a baixa visão, mas no teu caso pode ser, sei lá, porque tu é diferente em algum aspecto, tu tem interesses diferentes do que as pessoas ao teu redor, tu é fisicamente diferente das pessoas, ou tu é mentalmente diferente, emocionalmente diferente. E o que eu tenho para te dizer é que eu tenho lutado, né, eu tenho trabalhado para me livrar desse sentimento de vergonha. Como eu disse, a gente nunca vai estar 100% livre, mas o que eu percebi, e eu posso te dizer, se tu tá nos teus 20 anos, está com teu 18, 20, 25 anos, olha, para de se preocupar tanto em se encaixar, em parecer igual aos outros, porque isso aí só vai te diminuir, isso aí só vai minar o teu potencial, porque tu teria a perspectiva de poder enxergar o mundo de forma diferente, porque tu tem uma característica diferente dos outros, mas aí tu tenta se encaixar naquela mesmice do mundo ao teu redor. E não tem nada mais maléfico para o desenvolvimento de uma pessoa do que isso. Hoje eu volto atrás, né, eu relembro episódios aí da minha vida, eu vejo como que teria sido muito mais natural, muito mais tranquilo se eu tivesse uma abordagem menos envergonhada, uma abordagem mais alinhada com a forma que eu me vejo hoje. Não que hoje eu não tenha, como eu disse, mais nada de vergonha, mas eu já não me importo tanto, sabe? Porque tem uma coisa importante: tu não deve nada para o mundo, tu não deve nada para as outras pessoas. É claro que as outras pessoas do mundo também não te devem nada. Tu não é especial só porque tu é diferente em algum aspecto. Ninguém te deve nada, mas aí também tu não deve nada para os outros. Aí eu fico pensando no tempo de escola, no tempo de faculdade, como eu tentava criar um personagem assim, para eu fazer parte dos grupos, tentar fazer parte. E muitas vezes inibindo a minha forma de pensar, o meu potencial para caber naquilo ali, sabe? Quando eu comecei a mudar um pouco essa visão, essa abordagem que eu tinha, as coisas foram acontecendo de forma muito mais natural, cara. Nos últimos anos aí, eu tenho tentado não me esconder, mas não ter vergonha e seguir o meu caminho, e não me preocupar tanto em estar rodeado de pessoas que me aceitam, porque eu vou te dizer a realidade: se tu é diferente, se tu tem uma coisa que destoa das pessoas ao teu redor, talvez realmente a maioria dessas pessoas não vai te aceitar, talvez a maioria dessas pessoas não vai te querer por perto, e isso é natural, e tu tem que aprender a seguir o teu caminho. Não é que tu vá se isolar, mas tu vai passar a valorizar mais aquelas pessoas que te entendem e que aproveitam o que tu tem a passar para o mundo, o que tu tem a compartilhar, e se preocupar menos em querer estar com aquelas pessoas que tu, seja lá por qual motivo for, tu coloca num pedestal e tu acha que essas pessoas merecem ser seguidas, essas pessoas merecem atenção,
eu preciso estar com esse grupo. Isso é bobagem. Eu simplesmente me dei conta que nos meus 28 anos agora eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para perder atrás disso aí, de me preocupar. Hoje eu falo tranquilamente sobre o que eu tenho, né? No caso, a baixa visão, a forma que eu tenho dificuldade para algumas coisas. Não tem motivo para a gente ter vergonha de quem a gente é, sabe? Olha, eu uso um óculos aqui de grau bem elevado, tá? Não sei se tá dando para ter a noção pela câmera. E ele já me ajuda bastante, né? Mas ainda assim, mesmo com essa correção grande, eu ainda enxergo menos do que uma pessoa, vamos dizer, que tem uma visão normal, né? E antes de encerrar essa nossa conversa aqui, vou te lançar mais uma ideia, mais uma observação que eu tive ao longo da vida, sendo uma pessoa vista como diferente, uma pessoa que nem sempre foi aceita em todos os espaços, é que muitas vezes, principalmente no nosso mundo atual, tu vai te deparar com hipocrisias, né, de pessoas que elas se pintam como muito inclusivas, pessoas que criam uma imagem para si de desconstruídas, pessoas que no Instagram, nas redes sociais, no discurso, são pessoas extremamente bacanas, pessoas que incluem todo mundo, pessoas que são amigáveis, pessoas que militam muitas vezes por causas sociais e, na realidade, pessoas que nas relações interpessoais te tratam como lixo. Isso aí é um negócio que tu vai te deparar muito. Vou deixar essa reflexão aí no ar para ti. Esse é o primeiro vídeo aqui que eu estou gravando nesse canal. É um vídeo meio genérico ainda, meio abstrato talvez. Eu quero conversar mais sobre essas questões, entrar em pontos mais específicos da minha experiência com a baixa visão, que, fazendo um trocadilho assim, né, me permitiu ver o mundo de uma forma diferente. A baixa visão me permitiu uma visão mais ampla, às vezes, da realidade do nosso mundo, de como as pessoas se relacionam, porque eu sempre fui uma pessoa que ouviu mais e falou menos, né? Até hoje, apesar de eu estar fazendo esse vídeo aqui falando um monte, mas sempre tive essa característica mais observadora, e não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém por isso, mas também nem pior. Então eu quero compartilhar um pouco contigo isso aí. Então fica aqui no canal, acompanha os próximos vídeos aí, já se inscreve para não perder os próximos conteúdos aí, comenta o que tu pensa sobre o que eu trouxe aqui, qual é a tua realidade, se tu se sente perdido, se tu se sente envergonhado, sente que tu não te encaixa nos ambientes aí. Enfim, muito obrigado, até o próximo vídeo.